Não são poucos os prêmios que ela tem no currículo, não são poucos os temas também que ela discorre, defende, compartilha com quem quer crescer nos negócios. Empreendedorismo, vendas no digital, logística, marketplace. Ela é mãe e tem muito para compartilhar com a gente hoje aqui no Entrevista Especial. Ela também está à frente de grandes instituições, de empresas e de movimentos. Recebemos aqui no canal Empreender a consultora e empresária Edi Loyola. Edi, prazer enorme ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Edi, eu falei só um pouco aqui do seu currículo, né? Tem muito mais, eu sei disso. Você tem um trabalho intenso aí quando se fala de empreendedorismo, defesa de causas como empreendedorismo feminino e muito conhecimento em tecnologia também. Queria que você falasse um pouquinho mais, eu diria até para além dos teus mais de 60 mil seguidores em redes sociais, numa delas só, mas pelo trabalho que você desenvolve Brasil afora, né? Você vem de um evento, inclusive, aqui no Mato Grosso. Me conte um pouco mais, quem é a Edi, que trabalho você desenvolve hoje? Bom, falar de mim, sempre quando a gente fala da gente mesmo é um pouco mais complicado, mas eu sou uma mãe de 3 meninos. Eu falo que a minha maior referência de empreendedorismo eu trouxe com a minha bagagem de aprender ali com os meus filhos. A gente aprende gestão de recursos, gestão de crise, liderança, entre outras coisas. A Edi é CEO da Soulog, hoje eu sou CEO, estou como CEO e founder da Soulog, que é uma startup de logística, fulfillment, para atender os e-commerces. Eu tenho meu sócio, que é meu esposo, o Jefferson, sou casada, sou premiada, como você colocou, na Bicom 2019, 2020 e 2022, como Mulheres de Negócio. Fui premiada na Prefeitura também de São Caetano do Sul, que a nossa empresa se localiza em São Paulo, em São Caetano do Sul. Passei pela FGV fazendo um curso chamado 10 mil Mulheres Empreendedoras, que eu super indico. A educação empreendedora. Eu falo que isso, gente, foi o que realmente transformou a minha vida, junto com outros cursos ali, que eu fui entrando ali pelo Sebrae, fiz uma Empretec, fiz uma empresa Cria, né, que a gente aprende como que faz. Então, eu tenho essa veia do empreendedorismo há 18 anos, sou empreendedora há 18 anos, amo o que eu faço, sou apaixonada por pessoas e eu acredito que quando a gente une a força vamos colocar aqui, Sebrae, com empreendedores e a transformação digital, é um movimento bem bacana que a gente vem fazendo aí pelo Brasil afora e disseminando essa cultura de realmente transformar essas pessoas. Bom, você é consultora, faz palestras Brasil afora, né? Sim. Como é que é esse trabalho no dia a dia? É um trabalho bastante corrido, né? E nesse palco hoje eu trago para as pessoas que empreender, ele não é um empreendedorismo de palco. Vamos trazer a realidade para o empreendedor. Vamos falar para ele a linguagem que ele realmente entenda. Eu não sou uma guru, eu não sou uma gênia, eu não sou nada. Eu trago ali no case de palestras o que aconteceu de ruim comigo. O que não deu tão bom para eu ter quebrado uma empresa e trago ali para eles os exemplos de como contratar, o que não contratar, trago ali uns pontos de atenção bem pertinente para eles, porque o que realmente transformou a minha vida no empreendedorismo foi, de fato, mergulhar ali e entender. Então, quando eu vou viajando o Brasil afora, eu amo conversar com essas pessoas e não falar de um empreendedorismo de palco. Porque todo mundo vê ali o palco, mas e o bastidor? Como é que rola ali quando acontece alguma coisa que não dá tão certo? Pois é, Edi, entrou bem numa linha que eu gosto muito de trazer para cá. A gente tem falado muito aqui no Empreender sobre uma mudança que a gente está vivendo, transformação de costumes dos consumidores também, de relações de trabalho cada vez mais humanizadas. Mas eu te pergunto, qual é o cenário hoje, para além desse discurso, que é importante, é pertinente, é necessário que se implante nas empresas, né? Porque o ativo pessoa passou a ser cada vez mais forte, né? Mas, para além do discurso, como é que é a prática disso hoje? Qual é o cenário que você vê nas empresas no Brasil? A gente está muito tradicional ainda? A gente aprendeu já que essas mudanças são necessárias? Olha, a gente quebrou bastante paradigma nesses últimos anos, pós-pandemia. Eu acredito que muitas empresas que eram totalmente tradicionais entenderam que não é só habilidade técnica, né? Tem que trazer a soft skill também muito alinhada com a mentalidade do empreendedor.
Porque, gente, o empreendedor, o intraempreendedor, a mente da gente, ela buga o tempo inteiro. Então, a gente precisa fazer o quê? Entrar dentro dessas empresas. Existe hoje muita mudança de cultura nas empresas, de cultura de feedback, de cultura de relacionamento interpessoal com os colaboradores. E as empresas que mais estão crescendo, cada vez estão entendendo e apostando mais. Sim, eu percebo muito isso nessas habilidades socioemocionais, vamos colocar assim. É um discurso ainda para muitas? Sim, assim como a digitalização também. Apenas é um discurso para muitas empresas que eu falo que são as síndromes de Gabriela, né? Cresci assim, nasci assim, vou morrer assim. Mas não, aí a gente está fadado a um outro tipo de morte, né? Tudo isso, essa mudança de costumes, de posturas, gera competitividade, gera receita, assim como o digital também, né? Mas o que a gente ainda precisa no mundo digital? Todos nós achamos que estamos vivendo a transformação digital, de alguma maneira, nos é facilitada de alguma forma pelas ferramentas que tem. Mas é preciso a gente pensar numa eficiência do uso dessas ferramentas. A gente já aprendeu isso também? No mundo digital, o que pode ser mais eficiente para que dê mais resultado ainda, para além do que nos é apresentado? Não tem certo e não tem errado. A eficiência, para mim, às vezes pode funcionar no meu modelo de negócios. O que eu faço, vamos trazer aqui o caso da nova geração, do TikTok, tá? Antes a gente dava um Google e buscava tudo. Hoje, a meninada, a nova geração, o que ela vai fazer? Ela vai buscar no TikTok. Mas não é só a meninada. A gente está percebendo que todas as empresas estão se transformando de uma certa forma ainda muito tímida digitalmente. A gente precisa colocar o pezinho. Os empreendedores raiz, vamos colocar assim, a gente fala assim, eu preciso ver para quê? Para crer, né? Em alguns casos. Só que não é tão simples assim. De você mudar uma cultura dentro de uma empresa, então você precisa ter os squads, você precisa ter os times. Se você é um gestor que você não aposta tanto naquela forma de transformação, seja um TikTok, seja um Instagram, seja qualquer mídia que vá te facilitar uma inteligência artificial. Eu não acredito no ChatGPT. Por que não acredita? Por que a gente não pode trazer o ChatGPT como um aliado para as nossas palestras, para as nossas apresentações internas aqui dentro, para levar para fora, até mesmo de montar alguma coisa. Então, eu acho que as pessoas são muito resistentes à mudança. É cultural ainda. É cultural ainda, mas está indo. Tá tendo a transmutação, né? Sim. E nesse progresso, é capacitação, que é importante, é investimento. O que você vê que é preciso para se implantar essa cultura, para além de abrir a cabeça? Eu não vejo que seja tanto investimento. Eu acho que seja, que na real, é você botar em prática, você acreditar. Se você está trazendo para dentro do seu modelo de negócio, que ele é totalmente tradicional ainda, então valida, testa aquela ideia que um novo colaborador está trazendo para você. Porque se a gente continuar com a mentalidade de eu sou o talento mais caro da empresa, o gestor pensa isso, que ele é o mais inteligente, e ele não ouvir quem está ao seu entorno, o time que você tem junto, cara, fica muito difícil você conseguir implementar qualquer tipo de gap diferente ali dentro dessa empresa. Então, eu não vejo que é questão de investimento. O maior investimento é o tempo e você botar ali em prática e falar, vamos testar? Não deu certo, validou, pivota de novo, vamos para um outro modelo de negócios. Eu acredito nesse modelo. É um processo, né? É um processo. Não é um projeto que se implanta e acabou, não, né? Todo dia você está aprendendo um pouco com isso. E não tem nem como, né? Porque cada dia tem uma novidade nova. Então, a gente aprende... É um cíclico, né? E aí tem um papel importante nesse processo as lideranças, não é? Lideranças dentro das corporações que precisam entregar resultados, sim, mas ao mesmo tempo precisam trabalhar mais com essa ideia da tecnologia, da humanização. A gente tem profissionais preparados, a gente também está ainda precisando preparar muito mais líderes. Tem muitos profissionais ótimos no mercado. Eu enxergo que cada vez mais a capacitação, é o que eu sempre falo, nós não nascemos empreendedores, né? Algumas pessoas falam que sim, outras pessoas falam que não. A gente tem o bichinho do suricutico ali do empreendedorismo dentro da gente, a gente percebe isso desde muito pequeno. Eu sempre senti muito isso. Então, a liderança, ela vem sendo preparada
por muitos anos. Eu vou colocar assim, eu faço 40 esse ano. Então, o meu modelo de liderança, lá quando eu comecei a empreender há 18 anos atrás, era totalmente diferente do modelo de liderança que eu tenho hoje. Por quê? Porque o líder ele tem que se capacitar sim, ele tem que buscar treinamento, ele tem que buscar relacionamento. Isso é muito importante para você trazer essa cultura de network para dentro das empresas, para ele aprender a se posicionar, porque o líder de verdade, ele vai ramificando outros líderes. Ele vai transformando outros líderes ali. Como que a gente transforma isso? Como é que a gente vai em um evento? Como é que a gente se posiciona? Como é que a gente aborda, que seja um cliente da gente, ou um possível investidor, ou alguém do mercado? Como que a gente faz esse relacionamento? Então, as lideranças de grandes empresas, eu vejo que tem muita preparação, mas eu ainda vejo que o nosso pequeno empreendedor, ele precisa de muita ajuda com a questão de mentorias, de capacitação e de educação empreendedora. Se juntos a gente conseguir realmente transformar esse perfil, esse mindset, vamos trazer assim, dessa nova liderança, cara, a gente consegue fazer um Brasil incrível na mão dos empreendedores. Potencial tem, né, Edi? A gente fala muito também sobre essa carência de educação empreendedora que a gente não teve, né, a nossa geração, a sua, que já é outra, bem diferente da minha, bem mais nova, mas enfim, a gente não teve essa educação, mas agora com toda essa transformação, é uma outra forma de educação que a gente precisa começar a ter, né? Se não teve lá quando éramos crianças, agora enquanto empreendedores novos ou mesmo os tradicionais, são crianças quando a gente fala de educação nesse sentido. Edi, vamos fazer um intervalo rapidinho, a conversa tá boa demais, né? Mas a gente precisa fazer um intervalo rapidinho, quero seguir com você com outros temas bastante importantes, que também são ativos fortes, para além do que a gente falou aí de tecnologia, de relacionamentos dentro das corporações, né, de valorização pessoal, que são temas e valores que hoje têm sido muito difundidos como importantes também para os negócios, inclusão, diversidade, empreendedorismo feminino, que eu sei que você surfa com muito prazer e conhecimento nessas áreas. Vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos na sequência. Convido você de casa aí para continuar com a gente aqui no Entrevista Especial também. A gente volta já já. De volta com Entrevista Especial mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos tratando de vários temas aqui, sobre relacionamento dentro das corporações, também com o consumidor, sobre tecnologia, né? E sobre logística também. Está conosco, aqui no estúdio do canal Empreender em Brasília, Edi Loyola, que é consultora, que é empresária e tem um vasto conhecimento na área, é palestrante também e divulga, compartilha a sua paixão de levar conhecimento a muita gente. Edi, como eu disse já no primeiro bloco, um prazer ter você aqui. Quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade em uma viagem ou outra, tirou tempo para conversar com a gente aqui em Brasília, o que é muito importante, né, Edi, a gente compartilhar conhecimento, levar informação. Falávamos de educação empresarial que a gente precisa ter cada vez mais. Edi, vamos para outros temas, que eu fiz uma provocação na passagem de bloco, da gente discutir o quanto é importante, também quando são ativos cada vez mais importantes, alguns valores da sociedade e também para os negócios, né? Que é inclusão, diversidade cada vez mais, empreendedorismo feminino, e depois a gente fala de algumas outras questões estruturais também, que é um forte seu, como a logística. Mas nesse sentido aí, de como é que você vê hoje, pelas demandas, as empresas que procuram você, como é que tem sido tratada essas questões tão importantes de valores nas corporações? Inclusão, diversidade, empreendedorismo feminino, como é que você vê ainda? Hoje eu vejo um espaço bem diferente do que era no passado, né? Quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala até mesmo de gênero, né? No caso, nós, mulheres, antes a gente não tinha tanto um lugar de fala assim, a não ser que a gente realmente levantasse a mão e falar, opa, eu quero falar, eu posso falar, eu posso contribuir. Então, eu acredito e eu vejo muito as empresas se transformando, trazendo para dentro de verdade a cultura da diversidade, a cultura da inclusão. Todas as empresas fazem isso. Uma empresa, um pequeno empreendedor, ele consegue fazer isso, Sebastião? Não, às vezes ele não tem nem a noção
muitas vezes, do que ele está fazendo ali. Ah, eu só vou contratar brancos na minha empresa. Olha, eu não vou abrir uma vaga para PCD. Então, quando nós, pequenos empreendedores, por isso que eu sempre falo que é muito importante a gente ter mentores na nossa vida, né? Seja uma instituição ou seja mentores, pessoa física mesmo, por trás de você, para poder te conduzir por esses caminhos. Hoje eu vejo que as empresas estão bem mais preparadas para isso, porém com algumas ressalvas, né? Com alguns atritos ainda, alguns ruídos em relação a tudo isso. É uma questão cultural ainda uma questão também, cultural. Né? E de muito mais conhecimento, muito mais informações. A gente tem visto, infelizmente, uma participação maior de mulheres nos negócios, né? E eu fiz referência aqui na abertura que você é mãe de 3 filhos. Sim. E empresária que não para, ligada no 220, a gente diria no trifásico quase. E aí isso é um outro desafio que ainda se mantém, né? Você já tinha o desafio de penetração no mercado, o desafio de ser mãe, administrar, de educar, que é também nossa responsabilidade, mas sempre pesa mais para a mulher, continua ainda, né? O que a gente precisa para, talvez, mudar um pouco esse cenário, né? Como é que as empresas têm que trabalhar isso, de que maneira, né? Para que a gente tenha cada vez mais participação feminina nos negócios, para além da força que a mulher tem mostrado, para além da vontade, da competência, que a competência não depende de gênero, né? Mas o que mais ainda a gente precisa fazer para entender dessa importância? Eu acho que a contribuição e ter o olhar participativo de fato, tanto uma empresa, quanto vamos colocar assim, hoje os pais eles têm direito à licença paternidade um pouquinho maior, né? Quando a gente pare uma criança, a gente gere uma criança dentro da nossa barriga, quando sai é totalmente diferente, é tudo novo para nós. Entende? E a gente precisa de um apoio, porque ele não foi feito pela cegonha, ele não foi feito assim, e nós precisamos de um apoio. Então, as empresas trabalhando em conjunto com os colaboradores, com o time, com uma sociedade, o mundo ele está se transformando, Sebastião. E eu acho que cada vez mais a gente precisa ter um olhar diferente. Poxa vida, uma mãe, como que ela faz para ela conseguir equilibrar todos os pratos? Ela não equilibra, porque um vai cair. Enquanto você está rodando um pratinho ali, eu como mãe de 3, eu tenho cada um em uma fase de idade. Então, eu tô olhando para um ali, é igual um negócio. Eu tô olhando o financeiro ali, eu tô olhando o RH, eu tô olhando vendas, só que às vezes tá em tempos, são tempos completamente diferentes. Então, o mundo precisa de pessoas que realmente queiram fazer a diferença. Seja no mundo da maternidade, seja no mundo da diversidade, seja no empreendedorismo feminino. Quantas vezes eu criei os meus filhos todos praticamente trabalhando. Nascia, levava para o galpão. O primeiro, eu falo que a cama dele foi durante muito tempo um saco de ráfia, que eu fazia uns sacos ali, que eu recebia as mercadorias, que tinha uma transportadora e eu colocava ele ali. Então, eu também nunca tive esse olhar. Poxa, eu sou mulher, eu sou diferente, eu sou... talvez desprivilegiada de alguma coisa. Não, eu sempre me senti igual para igual. Para mim não tem raça, para mim não tem cor, para mim não tem etnia, para mim não tem religião, é o que a gente fala muito. E aí tem um papel importante da mulher nesse processo, que é de se colocar também, né? Precisa, como você falou, sim, de toda essa rede de apoio, precisa que as empresas entendam, precisa a gente valorizar cada vez mais o empreendedorismo independente do gênero. Sim. Mas é importante, eu imagino que você dê esse recado, quando você fala nas suas palestras também, da iniciativa da mulher, para que as coisas comecem a se movimentar também. Porque culturalmente também a gente, e aí um pouco também do gênero talvez, se coloque como... se auto-sabote, talvez, em algumas situações. Não tem, não? Como é que tem essa situação? Como é que você vê? Existe muita síndrome do impostor em todos nós. E eu percebo que não é mais só nas mulheres, Sebastião. Eu converso muito com muitos palestrantes, com muitos tomadores de decisão. Eu falo, uau, eu achei que nós seríamos o sexo frágil. Porque isso infelizmente, é uma frase um pouco não
tão legal, mas a gente ouve muito isso. Mas, mulherada, o que vai mudar de verdade a nossa vida no dia a dia é a gente tomar a rédea dela. Eu quero estudar? Vai lá e estuda. Estuda e aplica. Conhecimento sem aplicação é só a gente colocar pedras na nossa mochila. Vai descarregando essas pedras, vai aprendendo a pedir oportunidades, mas desde que você também se sinta preparada para essa oportunidade, sabe? Sebastião, eu acho muito, muito, muito importante trazer isso para elas. Edi, como é que eu faço? Eu empreendo com meu marido. Olha, eu queria abrir um negócio e eu não sei como começar. Eu tenho muitas perguntas. Olha, como que você faz para conseguir dar conta de tudo? Gente, o dar conta de tudo, ele não existe, né? A gente tem que fazer escolhas. Então eu falo, cada escolha que você vai fazer vai ser a sua vida lá na frente. E admitir a fragilidade em alguns momentos, e se errar, buscar consertar, porque hoje também, com esse movimento todo que a gente tem falado de transformação, uma das máximas é se errar, resolver logo, né? Porque a competitividade está cada vez maior. Edi, quero trazer para um outro tema que você discorre com muita facilidade, com muita propriedade, que são questões estruturais, e trazendo isso para o nosso público-alvo aqui, que são micro e pequenos empreendedores, né? A gente fala aí da inclusão cada vez mais da tecnologia nas empresas, e não tem como, né? A gente está falando aí do mercado digital, a gente vende muito mais hoje, talvez pelo celular do que pelo balcão, ou quase que igual, e aí a gente precisa trabalhar, e eu digo, é um tema que você conhece bem, na estrutura de tudo isso, na logística de tudo isso, para que seja eficiente, né? Não basta vender, tem que chegar bem a quem compra. Como é que a gente está nesse sentido trabalhando? O que o empresário, o empreendedor micro e pequeno deve pensar nesse sentido para que seja eficiente, perene e produtivo o negócio dele? Veio uma transformação digital muito grande aí, pós a pandemia, que até mesmo os pequenos enxergaram muito valor que a logística não tinha. A logística, ela é sim a protagonista de todo e qualquer e-commerce. Por que eu falo? E ela foi a protagonista aqui no nosso país para trazer o medicamento, para fazer uma série de coisas. É um serviço de necessidade, sabe? E não tem como a gente não valorizar isso daí. O pequeno empreendedor, quando ele começa, ele só pensa em vender. Ele quer vender, ele quer vender, ele quer vender, ele quer vender. Mas ok, como é que a gente vai levar a logística? Quando a Solog nasceu, nós criamos essa empresa para facilitar a vida do pequeno e do médio empreendedor. Por quê? Porque eu fui pequena, eu sou pequena. E eu vejo muitas pessoas pequenas ainda e que elas não têm o mesmo poder de competitividade em relação aos players grandes. Por que não? Às vezes a gente tem muita potência ali. Ela só não está sendo vista e valorizada e com oportunidades. A oportunidade, muitas vezes, ela não tá para todos. Então, esse modelo de negócio que nós criamos, que é trazer uma logística para aquele pequeno, da mesma logística de ponta de um player grande, é maravilhoso. Por quê? Porque ele vai estar ali, vamos pensar se ele vai vender através de um marketplace, tá? Ele vende através de um marketplace, um vendedor que está lá no norte e no nordeste. Vamos pensar assim, o frete para ele é infinitamente mais caro saindo do norte e do nordeste. Aí tem as artesãs, poxa vida, tem um trabalho tão bacana, tão legal, mas como é que eu vou levar? Como é que eu vou embalar? Como é que eu vou fazer isso? Puxa, eu não sou boa nisso. E existem as empresas de fulfillment, a minha e outras empresas que existem aí pelo Brasil afora, que facilita a vida do pequeno e do médio, trazendo a logística para frente, mostrando para ele quão importante é. Porque o cliente final, ele não está tendo a visão sobre a sua loja ali no momento da compra. Como é que ele vai conhecer a sua marca? Através da logística. Ela pode trazer uma experiência ótima, ok, muito agradável, surpreendendo com over delivery, entregando em até 3 horas em estratégia de same day delivery, ou você pode ter uma experiência não tão agradável de não receber, de receber um produto trocado, de receber uma embalagem completamente danificada, ou ele pode ser muito bem visto com marcas, com um box, com press kit. Então,
Opções, ferramentas tem no mercado, né? O que é interessante dessa nossa conversa também, trazendo aqui para a logística, é o empresário, o empreendedor, independente do porte, se sentir parte desse movimento, né? É preciso colocar dentro da sua empresa a logística, a tecnologia, a mudança de hábitos, a mudança de comportamento, esses valores cada vez mais importantes mesmo, porque no final das contas são resultados, pesa no bolso, pesa no caixa, se é que é isso tão importante, e né, enquanto resultado. Edi, conversaríamos muito mais tempo aqui, você tem um monte, eu diria um caminhão de informação para a gente aqui, trazendo para a logística. Muito obrigado por hoje, pela sua participação aqui na entrevista especial. Foi um prazer conhecê-la e foi ótimo que você tenha compartilhado com a gente tanto conhecimento também. Muito obrigada, Sebastião, muito obrigada por estar aqui com vocês, e eu falo que, de verdade, eu acredito nesse Brasil. Se a gente conseguir realmente fazer essa transformação de dentro para fora, o Brasil ele vai ser completamente diferente, porque empreender conecta, meu povo. Muito bom, muito obrigado, viu? E muito obrigado a você de casa que acompanhou a entrevista especial de hoje aqui com a gente. Eu volto no próximo programa, um forte abraço e até mais.